Pessoal, vamos falar então aqui sobre as questões objetivas relacionadas aos TRS e os TRT, semana 9, dia 5, primeira questão na tela. Aos juízes do trabalho é concedida a competência para julgar crimes. Julgar crimes pertence à justiça dos juízes do trabalho? Não. Pertence a quem? A Justiça Federal, juiz federal, perfeito? Falou em crime, juiz federal nesse caso aí. Artigo 109, compete aos juízes federais processar e julgar o que? Crimes contra a organização do trabalho. Crimes contra a organização do trabalho, então, pertence aos juízes federais, ok? Então, questão incorreta. Próxima questão, os crimes contra a organização do trabalho devem ser julgados pela Justiça do Trabalho. Acabamos de ver que são os juízes federais. Errada, portanto, a questão também. 3. A eventual ação de nulidade contra ato de infração lavrado por auditores fiscais do trabalho. Então, quero que anular um ato aí de infração que foi lavrado por um auditor fiscal do trabalho. Então, contra quem? Empregador que descumprir as normas aplicáveis à relação de trabalho é de competência da Justiça do Trabalho. Então, o auditor fiscal do trabalho ele emite aí um auto de infração e agora para o empregador. Agora o empregador quer anular isso aqui. Quem é juiz competente? Justiça do Trabalho. Perfeito. Então compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização. O auditor fiscal do trabalho representa um órgão de fiscalização das relações de trabalho, então, portanto, a questão está correta. Questão número 4. A Constituição da República atribui à Justiça do Trabalho a competência para julgar causas trabalhistas em que a União figura-se como ré. Certo ou errado? Certo. O que acontece? Exemplo. Nos ministérios temos lá, por exemplo, os contratos de terceirização, prestação de serviço de mão de obra continuada. Nesses contratos, a empresa demite um funcionário, um exemplo, demitir um funcionário, o funcionário entra na justiça e coloca no polo passivo lá tanto a empresa quanto também a União, representada pelo Ministério X ou Y. A União vai encaminhar quem para representá-la? Um advogado da União e também um preposto indicado pelo Ministério que está no polo passivo. Vão ser julgadas essas causas aonde? Na Justiça do Trabalho, ok? O que o examinador tentou confundir? Confundir com essa parte aqui, ó. Os juízes federais competem processar e julgar as causas que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistente ou oponentes. Então ele tentou confundir isso, mas na exceção tal quem? Exceto quem? As sujeitas à Justiça do Trabalho. Então, nesse caso vai caber a Justiça do Trabalho. Está no artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas de relação de trabalho, abrangidas aos entes de direito público e da administração pública direta e indireta da União. Então, a questão está correta porque ela falou que compete aí à Justiça do Trabalho. Questão número 5. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho é órgão de quem? É órgão do TST. Competente para exercer o controle externo das atividades dos juízes e tribunais do trabalho. Errado. Funcionarão então junto ao TST quem? O Conselho Superior da Justiça do Trabalho compete-lhes exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, a supervisão orçamentária, supervisão financeira, patrimonial de quem? Da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema cujas decisões terão efeito vinculantes. Então compete a eles
essas atribuições e eles funcionam junto ao TST e não junto ao Conselho de Justiça, Nacional de Justiça, ok? Errada, portanto, a questão. Compete aos STF julgar a causa de matéria trabalhista juizada contra Estado da Argentina. Falou em matéria trabalhista, vai ser quem? Vai ser a Justiça do Trabalho, ok? Temos a seguinte situação aqui, antes, quando a Constituição Federal prevê que é a Justiça do Trabalho. Na DCT, ou seja, antes da Constituição Federal entrar em vigor, de quem era essa competência? Era da Justiça Federal. Obviamente que hoje não existe mais essas causas aqui, porque já decaiu o direito desse povo aí. Mas veja, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas de natureza trabalhista contra o Estado estrangeiro. Então, Justiça do Trabalho. Se ajuizada depois do advento da Constituição Federal. Antes dessa data, a competência era da Justiça Federal, ok? Então, os estrangeiros, os estados estrangeiros, importante isso aqui também, ó, não dispõe de imunidade de jurisdição perante o Poder Judiciário brasileiro nas causas de natureza trabalhista, ok? Então, causa de natureza trabalhista, o estado estrangeiro não dispõe de imunidade de jurisdição. Agora, com exceção da ONU/PNUD, que é uma excepcionalidade aí, o STF firma o entendimento de que na Justiça do Trabalho não é competente aí para julgar aí causas aí controversas envolvendo aí a ONU/PNUD. Mas é exceção da exceção, certamente difícil cair na tua prova. Questão 7ª. A representação judicial do TST deve ser feita por membros da Defensoria Pública da União. Quem representa o TST judicialmente é a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União defende quem? Pessoas carentes, sem condições financeiras. Quem representa a União vai ser quem? A Advocacia Geral da União, sempre a AGU. Ok? Então veja, a AGU, a Advocacia Geral da União, é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente. Então, questão incorreta. Questão 8ª, a escolha de um dos nomes da lista pelo Presidente da República é um ato administrativo vinculado, porque por força de determinação constitucional o presidente tem o dever de realizar tal escolha. A regra é que não é vinculado, exceto quando tiver na exceção, quando ele figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento, posição do STF. Então, nomeação do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento, o presidente da República estará o quê? Está vinculado, ok? Questão número 9. O TST será composto de 27 ministros. Como que eu lembro disto? Eu vou colocar aqui TST. Vou colocar aqui em cima. TST. Para eu lembrar, é o que? 30, 100, o que? 3, 30, 100, 3, 30, 100, 3, igual a 27. Esse é o mnemônio para você lembrar dele aí, que são tantos quantitativos para você não errar questão boba, ok? Entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, nomeados pelo presidente da República após a aprovação da maioria, sempre nomeação do Senado Federal, ok? Maioria absoluta. Então vamos ler novamente para gravar. O TST, então, compor-se-á de 27 ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e de reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Então, questão incorreta. Última questão da bateria vai falar que a Constituição da República veda o recurso de arbitragem para a resolução de conflitos ligados ao direito do trabalho, frustrada
a negociação coletiva, as partes, quem? O empregado e o empregador, poderão eleger o que? Árbitros, ok? Então, é possível, sim. Então, a Constituição da República não veda recurso de arbitragem, ok? Recusando-se qualquer das partes da negociação coletiva ou a arbitragem, é facultada as mesmas como um acordo ajuizar dissídio coletivo. Pronto. Então, tem a possibilidade do recurso da arbitragem, então a Constituição não veda, e assim a gente termina a nossa primeira aula e vamos para a próxima. Um abraço e até a próxima.